Para morrer, é preciso preparar a casa, receber o menino que soubemos ter sido, saber lhe pedir perdão por tanta traição cometida, pela mentira, pela sistemática decepção, pelo rumo perdido, por tanta beleza passada por cima. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Eu sou o Oz e hoje eu vou falar com vocês sobre esse livro que é maravilhoso do início ao fim. Tem uma história ótima, uma abordagem excelente, muita representatividade e aí uma técnica de escrita muito gostosa e quase sem defeitos. Aproveita, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal porque o meu objetivo é falar bastante sobre literatura, trazer coisas aí relevantes para vocês. E quando você curte, compartilha, isso me incentiva a criar muito mais conteúdo tão interessante como esse aqui que eu trouxe nesse vídeo. Imagina uma obra que já nasce um clássico. Essa com certeza é O Parque das Irmãs Magníficas, da escritora argentina Camila Sosa Villada. Essa escritora aqui, ela é uma profissional multitalentosa, ela é atriz, escreve livro, escreve teatro. Então ela tem aí muita bagagem e ela coloca tudo isso em prova aqui nesse livro e passa com louvor. Eu fiquei apaixonado pela escrita, já vinha aí de alguns anos querendo fazer essa leitura e hoje eu trago ele aqui nesse vídeo, no nosso garimpo aí do Oz, porque eu acho que é um livro que muita gente precisa ler, pouca gente conhece, ou pouca gente se aventura a fazer a leitura desse livro aqui, que é excelente, é um livro assim maravilhoso e como eu disse lá no começo, na minha opinião, tem tudo para se tornar um clássico, se já não é. E nesse livro aqui, O Parque das Irmãs Magníficas, a gente vai ter aí essa personagem que vai viver desde criança aí uma relação muito conturbada com a própria família, principalmente com o pai dela, porque esse menino ele não vai se encaixar ali nesse padrão de masculinidade. Ele vai aí se identificar como uma pessoa travesti aí durante a vivência dele, principalmente durante a adolescência e o início dos anos da faculdade. E nessa trajetória aí de autoconhecimento, esse menino vai passar a explorar aí esse submundo aí das travestis, vai começar a se conhecer, a se identificar com essas pessoas e aos poucos vai entrar para esse mundo aí durante esse período em que ele ingressa na faculdade. Daí então nasce essa travesti da história e ela vai encontrar com esse grupo que vive próximo ao parque, que é o Parque Sarmiento, lá em Córdoba, e dentro desse parque é onde vai acontecer aí a cena de prostituição dessa nossa história. Primeiro de tudo, a gente tem que trazer esse elogio à representatividade. Esse é um livro escrito por uma travesti que viveu grande parte ali das inspirações para essa história. Então acaba que é um livro meio autobiográfico, ou não é autobiográfico, como a autora diz, mas muito que ela viveu tem aí nesse livro. Então a gente mistura muito a ficção com essa autobiografia, para a gente ter aí uma história extremamente cativante. Eu não consegui parar de ler em momento nenhum, foi do início ao fim, num embalo assim muito gostoso e também muito sofrido. Uma história que eu não mudaria nada, 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 e que traz também muita técnica, como eu falei antes aqui no vídeo. Então uma história muito legal, muito interessante, muito bonita em algumas partes, porque tem aí essas questões de autodescoberta, traz aí muitas reflexões interessantes sobre o autoconhecimento da pessoa enquanto travesti e também a humanização dessas personagens é muito interessante. A poesia e o realismo que ela traz também, o realismo fantástico, eles casam muito bem com a história para que não fique tão pesada, apesar de já ser aí uma história bem pesada, bem difícil de digerir, mas assim que a gente termina o livro, dá vontade de voltar e reler tudo de novo com um pouquinho mais de calma para digerir cada pedacinho ali daquela história, ler aquelas reflexões novamente, porque são reflexões muito interessantes que vão falar aí das pessoas como um todo, não necessariamente
só da pessoa travesti, mas vai falar aí de todo mundo, das vivências de vida, de morte, de autoconhecimento, de como sobreviver nesse mundo, que é um mundo aí que é difícil mesmo para todo mundo tem a sua jornada, todo mundo tem a sua história, a sua busca, e quando a gente vê pessoas que são marginalizadas e que no nosso caso aqui, na América Latina, já vivem aí uma expectativa de vida tão baixa, que sofrem aí, que são mortas diariamente, mortas a cada instante, tem uma travesti, uma pessoa trans, ou mesmo uma pessoa gay que é morta, principalmente por conta de homofobia e transfobia. Esse livro é extremamente necessário nesse nosso contexto aqui da América Latina, que traz aí todas essas estatísticas que chocam bastante. Eu poderia passar horas aqui falando sobre esse livro, debatendo sobre a necessidade desse livro, necessidade dessa autora aqui para vocês, mas seria aí muitos elogios, muito tempo para falar sobre tudo que tem nessa história. É o primeiro livro dela que eu li, então assim, tem um segundo, não sei se tem mais de 2, e são livros aí que abrem muito a cabeça, né? E acho que a principal reflexão que me trouxe foi esse de olhar um pouco para fora da nossa bolha, da nossa realidade e saber que não é porque a gente não vive aquela situação ou porque a gente não enxergue ela no nosso dia a dia que ela não exista, elas estão lá e essas pessoas precisam ter oportunidades de sair dessa estatística, de sair das margens aí da sociedade, ter oportunidade no mercado de trabalho, ter oportunidade de ser vista como um indivíduo com dignidade, que é o principal aí, que mais faz falta para a pessoa trans e travesti aqui no nosso país. Então acho que essa reflexão me marcou muito, me chocou bastante também, porque não é um livro fácil de ler, não é uma leitura tranquila, é uma leitura que você também vai se ver aí se questionando a sua visão de mundo, porque realmente é um livro que não é fácil de jeito nenhum. Para ninguém eu acredito que essa história vai ser tranquila, mas com certeza é um livro de excelente qualidade e que vai aí fazer você refletir muito sobre todas essas questões e abrir um pouco aí a nossa visão de mundo, abrir um pouco a nossa visão para aí as pessoas que são marginalizadas, no contexto aqui para as travestis. Então fica aí para vocês o Parque das Irmãs Magníficas, de indicação de leitura para quem ainda não conhece. Você não vai se arrepender se você entrar nessa leitura aqui de coração aberto para aprender sobre o mundo, para ampliar aí a sua visão e ter aí uma nova experiência literária super original e super interessante aí de uma autora aqui da América Latina. Então aproveite essa indicação e cai de cabeça, porque você vai adorar. E para agregar aí um pouquinho nessa leitura, é interessante também você assistir um vídeo da Camila, tem lá disponível no YouTube, do TEDx, onde ela conta aí um pouquinho da história dela, de como ela chegou lá no Parque Sarmento e conheceu aí essas pessoas. Então ela costuma dizer que esse livro não é uma história autobiográfica, mas que traz aí muitas coisas do que ela viveu e ela passou por muito disso. Então assiste esse TEDx aí, você vai adorar, assim como eu gostei de ter aí uma aproximação com a autora. Eu gosto muito de sair do livro ou de terminar o livro e correr atrás aí de referências do próprio. Tem muita referência nesse livro aí de coisas do nosso país, das nossas novelas, de música, citou Gal Costa no livro. Então assim, eu sou apaixonado, é uma das pessoas, das artistas que eu mais admiro. E você também vai gostar aí de ver essas referências e também de ampliar um pouquinho os conhecimentos sobre a obra assistindo a esses vídeos da autora, tem entrevistas, tem muito mais coisas aí. É super legal se ambientar aí, né? Sair do livro e se ambientar com o contexto dele. Aproveite! Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não esquece do que eu sempre digo, é constância, um pouquinho todo dia e você constrói o seu hábito da leitura. Um beijo pra você, tchau, tchau!